Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Alexandre. Bom dia a todos, eu me chamo Richard. Nós vamos apresentar o trabalho de TCPI, que nós projetamos o controle de velocidade e orientação para um carro robótico. Bem, igual eu falei, o objetivo é nós determinarmos a velocidade e a orientação que queremos que o robô siga. E quando a gente pega para olhar o modelo que nós tomamos como base, a única variável física que nós efetivamente controlamos num robô é a velocidade dos motores. Então, mais para frente, nós vamos detalhar como que nós convertemos essa velocidade controlada para os parâmetros de velocidade e orientação, e também nós determinamos algumas perturbações que nós podemos encontrar, que seriam atritos, irregularidades, ruídos elétricos e desalinhamento, que também vamos detalhar um pouco melhor mais para frente. O robô que nós vamos usar como base é um semelhante a esse que vocês veem na imagem, onde ele possui duas rodas motrizes, cada uma controlando uma roda de um lado do outro, e duas rodas de apoio convencionais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre modelagem do sistema. Primeiro, a gente tem que todos os parâmetros baseados para a gente começar a modelagem foram a construção mecânica do robô, que consideramos que ele teria 0,12 metros entre seus eixos, e o raio de cada roda seria de 3 centímetros. No caso, entre as características dos motores, a gente considerou as características do motor EV3, usado principalmente nos projetos da Lego, esse que vocês estão vendo na imagem. No caso, a velocidade máxima do motor é de 17,8 radianos por segundo. Sua tensão de saída é de 0 a 10 volts. Sua corrente de saída é de 0 a 0,5 amperes. Potência de saída de 0 a 5 watts. E energia armazenada de 0 a 100 joules. É, Entre as equações utilizadas, a gente optou por linearizar a questão da velocidade linear e da velocidade angular presente no modelo do veículo. No caso da velocidade linear, linearizando, a gente achou a seguinte relação, em que a velocidade da roda esquerda mais a da direita sobre 2 daria a velocidade linear que a gente quer, e a velocidade angular, no caso, seria a velocidade da esquerda menos a da direita sobre a distância entre seus eixos. No caso, a gente modelou o sistema para que houvesse tanto uma realimentação da velocidade da roda esquerda e da direita, tanto por meio da velocidade linear, quanto do cálculo da orientação, e o primeiro sistema que está sendo mostrado foi ideia nossa, o segundo foi ele simplificado, que gerou essas duas malhas da velocidade e da orientação. A partir dos dados que a gente mostrou referentes à velocidade máxima do robô, dos limites do motor e principalmente de como a gente queria que atuasse a orientação, tanto com a velocidade esquerda e velocidade direita sobre a distância entre os eixos, a gente chegou às seguintes modelagens do sistema. A planta de orientação ficou com 0,445 sobre 0,2 s ao quadrado mais s. Esse valor é originado principalmente pela presença de um integrador, visto que ele vem da velocidade angular, e a planta da velocidade, que ficou como 0,0267 sobre 0,2 s mais 1, que também preserva a dinâmica do motor e tem ganhos originados daqueles dados que a gente viu anteriormente. Já a modelagem das perturbações, a gente considerou que na malha da velocidade linear existiria uma modelagem de atrito e resistência do solo. Ela foi considerada a partir da força de atrito e do coeficiente de atrito viscoso, além da velocidade do veículo, e chegamos a esse resultado, considerando principalmente que o atrito viscoso seria de 0,5, um atrito viscoso comum, e que a massa do robô seria de 5 quilos, um peso normal para um veículo desse porte. Já as irregularidades do terreno, consideramos principalmente a frequência em que ela iria atuar, e consideramos uma função de transferência simples apenas para a gente, como não é medido, apenas para a gente testar como seria esse impacto da irregularidade do terreno no sistema que a gente projetou. Os distúrbios elétricos, que a gente utilizou principalmente a indutância do robô, a indutância do motor e a sua resistência. E na perturbação da malha de orientação, consideramos o desalinhamento mecânico entre as rodas, que também vai ser medido pelo software que a gente vai utilizar dentro do veículo. E como a planta da orientação é de segundo grau, consideramos que essa perturbação também poderia ser modelada por uma de segundo grau. Beleza, bom, aí nós vamos para a proposta de estrutura de controle que fizemos. Antes da gente ir para as malhas específicas, eu vou falar um pouco de como é feito o cálculo da velocidade dos motores. Porque se nós estamos controlando velocidade e orientação, são esses os parâmetros que passamos. Bom, inicialmente, se vocês forem olhar as duas últimas linhas ali da imagem, vocês vão ver que a referência de velocidade é o que é induzido diretamente para a velocidade dos motores. Então, se a minha velocidade setada é de 1 metro por segundo, a velocidade de cada motor vai para 1 metro por segundo, ele vai andar linearmente. Porém, quando a gente vai olhar a malha de orientação,
é ela que vai fazer o, abre aspas, desequilíbrio entre as duas velocidades. Dependendo do ângulo que nós colocarmos como referência, ele vai fazer o rebalanceamento dessa velocidade, jogando para aumentando a velocidade da roda do lado esquerdo e diminuindo a do lado direito, ou vice-versa. Vai depender de como for a referência. E para isso nós entramos primeiro na malha de velocidade. Nós temos ali a entrada por cima, o nosso sinal de referência, que ele vai passar por um filtro. Esse filtro, daqui a pouco eu explico para vocês como é que ele chegou aí. Inclusive, aí depois nós temos um controlador do tipo PI, que vamos detalhar mais para frente como chegamos, a nossa malha de velocidade, as entradas de perturbação. E aí nós temos aí a saída da velocidade de referência, que volta para aquele sistema que eu apresentei para vocês agora há pouco, que é recalculado na velocidade média para poder recalcular o erro aí. Como nós utilizamos um controlador do tipo PI, ele apresenta um zero dominante no sistema. E para que esse zero dominante não cause tanta influência, foi criado esse filtro de referência para poder manter um controle mais suave em cima dos parâmetros, né? E depois nós temos a malha de controle de orientação, que ela segue um princípio bem parecido com a de velocidade, tanto que a principal diferença é que, como ela é de segunda ordem, nós utilizamos um controlador do tipo PID e não do tipo PI. Ela também é necessário utilizar o filtro de referência, porém dessa vez de segunda ordem. E nós temos um elemento a mais aí que não estava presente na malha de velocidade, que é uma alimentação de feed-forward. E como nós conseguimos modelar o desalinhamento mecânico, nós conseguimos cancelar ele, ou reduzir seu impacto, utilizando essa ferramenta para poder obter uma resposta mais rápida no nosso controle. Bem, e aí agora nós vamos falar um pouco sobre o controlador. No caso de controlador, para a gente fazer cada um dos controladores presentes nas malhas, determinamos algumas especificações para que a dinâmica não fosse suave até o fim. Primeiro, na malha de controle, determinamos que deveria haver um segmento de referência para uma entrada em degrau, rejeição de perturbação em regime permanente, tempo de acomodação de 5% em malha fechada 10 vezes mais rápido que a malha fechada, que o tempo de acomodação da malha fechada de orientação, e que não houvesse sobreoscilação da resposta. Comentando um pouco mais sobre as especificações, por que existe essa questão do tempo de acomodação? A malha da velocidade tem que influenciar muito mais rapidamente nas velocidades das rodas do que a malha de orientação. A malha de alteração tem que apenas somar uma quantia pequena para que as rodas tenham velocidades distintas, e isso não seja alimentado toda hora na malha de velocidade. Então, para manter essa distinção entre as dinâmicas de cada malha, a gente optou por acelerar a de velocidade pelo menos 10 vezes mais que a de orientação, para que ambas não se conflitam na hora de implementar a velocidade de cada uma das rodas. Já no caso da de orientação, optamos também pelo segmento de referência para entrada em degrau e rampa. No caso, existe essa entrada em rampa principalmente porque, como a gente vai alterar a orientação, não faria sentido alterar a orientação apenas uma vez com uma entrada em degrau, e sim continuamente, à medida que o carrinho gira para um lado e gira para o outro. No caso, existe também restrição de perturbação em regime permanente para entradas do tipo degrau, em cada uma delas. Tempo de acomodação de 5% em malha fechada, pelo menos 5 vezes mais rápido que em malha aberta. Isso porque a gente consegue realizar uma aceleração em relação à dinâmica de malha aberta, o que é necessário, visto que podemos melhorar essa dinâmica da orientação. Além disso, que não haja também sobreoscilação na resposta. Analisando essas especificações, criamos um controlador para velocidade, sendo um PI, pois a planta é de primeira ordem e apenas precisaríamos seguir aquelas questões de segmento de referência, questão de perturbação e acelerar também. Já no caso da de orientação, como a planta é de segunda ordem, optamos por um controlador PID, que atendesse todas aquelas questões atrás ali e chegamos aos seguintes resultados que estão sendo mostrados aí na tela. Bem, e depois que nós fizemos todos os cálculos dos controladores, nós partimos para a simulação. Utilizamos o Simulink como referência, onde vocês podem ver as malhas que apresentamos aí agora há pouco, e também dois sinais de entrada ali. Para a demonstração daqui, nós deixamos só o sinal em degrau, porém, igual a gente falou, no caso da orientação também serve para rampa. E nós temos como visualização de saída os sinais: referência de orientação, saída de orientação, referência de velocidade e saída de velocidade, e a velocidade de cada um dos motores. Bom, como resultado dessas simulações, eu vou falar quais são os parâmetros que nós usamos, né? Primeiramente, nós temos aí o resultado da malha de velocidade. Vocês podem ver que no tempo 2.5 nós aplicamos o degrau de mudança de velocidade e rapidamente o nosso robô acompanhou e atingiu a referência perfeitamente. Nós aplicamos ali no 3 segundos a perturbação para poder ficar visível e vocês podem ver que em menos de meio segundo ela foi rejeitada
e em regime permanente manteve o erro zero. Em seguida, nós temos a referência de orientação. Nesse caso, o step dela foi aplicado no tempo de 5 segundos, e vocês podem ver que, igual foi comentado anteriormente, ela é uma malha mais lenta do que a malha de velocidade. Então, vocês podem ver que o tempo de acomodação dela também é um pouco maior, porém ela também atingiu o erro de referência ali zero. Vocês podem ver que a perturbação dela acabou entrando antes mesmo dela estabilizar no erro zero, né? O erro dela, a perturbação dela ali está por volta dos 6 segundos. E por fim, nós temos aqui a visualização da velocidade dos motores. Vocês podem ver que ambos os motores estão seguindo exatamente a mesma referência enquanto eles estão com a orientação de referência zero. Porém, quando nós aplicamos o degrau de referência ali em 5 segundos, vocês podem ver que um motor acelera e o outro desacelera um pouquinho para que ele possa fazer a curva. E depois disso eles conseguem manter a velocidade constante, porque ele também já atingiu a orientação que ele tinha que chegar, né? Bem, e por fim, nós chegamos às nossas conclusões. Um primeiro ponto que eu quero comentar, vocês devem ter percebido que na nossa malha de orientação, nós tínhamos um controle de realimentação feed-forward, enquanto na nossa malha de velocidade já não o tinha. Qual que foi a principal questão para isso? O ruído que nós conseguíamos mensurar para poder fazer a realimentação do feed-forward, ele já tem uma constante de tempo muito acelerada. Então, quando nós criamos o controlador feed-forward para poder cancelar esse efeito, ele basicamente interferia em todas as malhas de controle, justamente por ser muito acelerado. Então, optamos por retirar ele do nosso projeto. E, Richard, você quer comentar um pouquinho do LQR? Claro, até citamos isso no relatório, a gente começou uma ideia de controle optando pelo controlador LQR, que utiliza principalmente da dinâmica entre os espaços de estados é, feita no começo da modelagem e tudo mais. Porém, o que que acontece? A questão do LQR, ele é um controlador complexo, porém a implementação dele analítica não é muito viável para o projeto que a gente estava tentando propor. Por quê? A implementação do LQR é muito baseada é, em funções prontas que estimam ali, a partir dos espaços de estados, a matriz de ganho e a matriz de alimentação. Como a gente queria implementar de forma analítica e ter mais controle sobre como a gente iria projetar os controladores e como as perturbações iriam impactar sobre cada uma das malhas, além da relação entre elas, isso se tornou cada vez mais não viável no controlador LQE. Por isso, optamos por mudar para um PID. Então, pessoal, no geral é isso. E agora fica o espaço para perguntas.